Então, o nosso tema de hoje é atritos físicos. Mas, se alguém te der na face direita, ofereça também a outra. Olha só, há uns anos atrás, eu achava isso um absurdo. Assim, como é que pode? Alguém vem e te maltrata, te desfaz, e você fica lá achando que, coitado, ele não sabe de nada, perdoa, Jesus. Eu achava que isso era o máximo das má vontade de reagir a si próprio. Era a falta de amor próprio, era a falta de vergonha na cara. Era isso que eu achava alguns anos atrás. Hoje, lendo essa passagem novamente, porque o Vinha de Luz vem trazer tópicos, mas tem essa passagem nos evangelhos, no Evangelho segundo o Espiritismo, aqui é de Mateus, mas tem vários lugares que tem como é que chama? Ângela, de Ângela lá, como é que é? Joana de Ângeles tem uma passagem grande no livro dela que fala sobre esse tópico. Então, é um tópico muito discutido, vamos dizer assim, né? Mas como, né? Da esquerda depois que você apanhou na direita. Como fazer isso? E aí eu lembrei de uma história que o tio Carlinhos conta, que até a Geni conta, que é quando abaixa o pano preto, sai de baixo. Então, a gente está estudando para que a gente não tenha esse pano preto abaixado, né? Para que a gente compreenda realmente o outro e não revide, porque toda vez que você revida, tem as leis da natureza, né? Tem a lei da ação e reação. Você não precisa revidar. O universo participa de tudo isso e toma a sua atitude. Não é você que tem que tomar a sua atitude, né? Então, na passagem do Vinha de Luz, eu vou ler os trechinhos, que eu acho muito complicada a leitura do Vinha de Luz, mas a gente vai explicando. Alguns humoristas pretendem descobrir na advertência do mestre uma exortação à covardia. Olha o que eu falei. Sem noção do respeito próprio. Então, o que ele está dizendo aqui? Muitos piadistas, muitas pessoas sem instrução, sem consciência, sem evolução, tornam essas palavras como eu fazia. Achavam um absurdo, né? Isso daí não é para nós, não, tá louco, isso daí sei lá para quem que é. Então, eu me enxergo aqui nesse texto porque eu realmente achava um absurdo. Então, o que ele fala no primeiro parágrafo muitos piadistas não acreditam no mestre, não acreditam naquilo que fala dessa passagem do Evangelho. Mas, para o parecer de Jesus, no entanto, não obedece apenas aos ditames do amor, essência fundamental do seu Evangelho. É igualmente uma peça de bom senso e lógica rigorosa. Então, quando um homem investe contra outro, utilizando a força física, os recursos espirituais de qualquer espécie já foram momentaneamente obliterados no ataque. Então, quando você parte para agressão física, a parte espiritual já te deixou, seu mentor já... Não é assim, ele está falando, não é assim, não é assim, não é assim. Mas você, obviamente, recebeu um pano preto na frente e partiu para a briga. Então, o que fazer nessas ocasiões? A grande maioria dos homens ainda hoje, mesmo os que pretendem ser discípulos de Jesus, como nós, que estamos aqui aprendendo, como muitos católicos, muitos evangélicos, que estão aí em todas as igrejas aprendendo, que o amam e têm grande dificuldade de aceitar essa postura moral, tão impregnada ainda neles a ideia do ponto de honra, fruto do orgulho, do egoísmo e do exagero personalizado. Então, muitas das pessoas
já estudadas, já sabidas, já tendo uma certa noção do que trata essa parábola, ainda assim se dão ao desfrute de sair no braço com alguém, ou de sair no palavreado com alguém. Sabe? Isso aqui é para nós mesmos. Por isso mesmos, aqueles que buscam colocar os valores espirituais acima dos valores materiais, sabe ser muito difícil pela sua imperfeição moral, exigindo muito mais coragem, suportar um insulto ao invés de revidá-lo. Realmente é muito difícil, né, suportar um insulto. Alguém chega para você, você é ignorante, você não sabe o que você está falando. Aí você fica parado pensando, né? Principalmente hoje em dia eu já não me importa que me chamam de ignorante, porque eu sei que eu sou, porque tem tanta coisa que a gente não sabe, e não é uma ignorância, eu já não vejo o ignorante como a palavra pejorativa o ignorante. Eu vejo o ignorante como uma falta de conhecimento que eu ainda não o tenho. Né? Então, se alguém falar para mim, você é ignorante, sou mesmo. Então, a gente, no decorrer da vida, a gente vai aprendendo como falar, quais são os significados das palavras. Nem sempre o significado da palavra é pejorativo. Nem sempre você falar sou ignorante é pejorativo. Você pode ser ignorante e num tema, né? Se eu for falar inglês, eu sou ignorante. Agora, o Brad Pitt já é expert, né? Se eu for falar de saúde, eu sou ignorante, mas a Val é expert. Então, cada um, né, tem o seu métier. Então, mesmo a gente sabendo partes de alguma coisa, isso não quer dizer que você sabe tudo. Então, você é ignorante, visto por esse lado. Quem consegue enxergar a imortalidade do espírito na sua trajetória evolutiva, através das reencarnações, tem melhores condições de entender esses preceitos de Jesus, porque percebe as consequências do revide, da vingança, que perpetuam o mal nos homens e na terra. Então, a gente, principalmente, nós espíritos, que entendemos a reencarnação, que entendemos que o espírito é eterno, que o que perece é a carne, é o corpo, mas o espírito, a mente, está sempre vivo. Por que a gente vai se importar com isso? Né? A gente compreende as leis, a gente compreende as faculdades. A gente sabe que tem a lei de ação e reação, a lei da imortalidade, a lei da evolução. E a gente está evoluindo cada dia mais um pouquinho. Então, a gente tem que se perturbar menos com os insultos. É difícil? É, porque a gente é humano. E muitas coisas ainda ferem o sentimento da gente ou aquilo que a gente sabe. Mas faz parte da nossa evolução. Jesus é o maior exemplo de coragem do não revidar, não só na prisão e na crucificação, como durante toda a sua vida. Jesus foi crucificado, Jesus foi esfaqueado e nada ele falou, nada ele revidou, nada ele falou contra. Tudo bem, nós não somos Jesus, tá? Então, a gente vai revidar. Mas a gente pode ter isso como parâmetro, né? Certo que não se pode tomar ao pé da letra, mas se alguém nos ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra, visto que isso condenaria qualquer repressão, deixando o campo livre para os que se comprazem no mal, em prejuízo dos que desejam o bem. Então, quando você tem essa atitude de não revidar, uma vez, eu não sei se foi Henrique que contou uma história do cachorro, foi, Geni? Que a pessoa chegou, o cachorro estava na porta, ela chutou o cachorro, entrou, chutou a criança, entrou, fez não sei o quê, e foi fazendo um monte de coisa.
E aí um dia, porque ele chegou nervoso, aí um dia ele chegou calmo, ele passou a mão no cachorro, ele não revidou com a criança, e o ambiente se tornou mais tranquilo. E aquela ira que estava dentro de casa se tornou menor. Então, vamos dizer assim, bloqueia aqueles pensamentos ruins, aquela energia ruim que está no ambiente. Você mudando a atitude, né? Dá um certo equilíbrio. E não é todo mundo que consegue, né? Principalmente falando de namorado e marido e mulher. Quando é que o marido discute com a mulher e a mulher fica quieta? Olha só como é difícil, mas eu entendo que quando a pessoa é conhecida, por exemplo, como marido e mulher, a gente tenta amenizar, porque o outro está desabafando. Ele vai desabafar com quem? Ele fala com você, né? Então, a gente tenta equilibrar nesse sentido. Mas uma pessoa estranha, quando chega para você, chega aqui gritando, falando, nossa, você está feia hoje, que roupa feia, essa bota você esqueceu de invernizar, você não penteia o cabelo, não passa um batom, e aí você fica, né? Ou você revida. Então, isso não pode acontecer entre duas pessoas amigas, mas não marido e mulher. Você tem que chegar e tem, olha, é que não deu tempo, eu saí correndo, eu estava com muito serviço, mas da próxima vez eu prometo engraxar a bota, passar um batonzinho, coisas assim, né? Conforme a gente ficando mais 40, aí a gente já fica quieta, a gente fala, certinho. Certinho, valeu. Mas é muito difícil, gente. A gente está falando do corriqueiro, coisas bobas. Mas tem coisas sérias que a pessoa chega magoando a gente, mas magoando mesmo, falando mal de um filho. A pior coisa que tem para uma mãe é falar mal de um filho. Pode ser o seu filho, pode ser o ó do borogodó, o nada. Mas é seu filho. Quando alguém chega falando mal do seu filho, você se arma. Você pode não responder, mas você se arma. Entendeu? Então, a gente tem que saber nos controlar. Vocês viram que eu não sei me controlar, né? Jesus não condenou a defesa, mas sim a vingança, que iguala ou rebaixa a condição espiritual da vítima ao agressor. Então, ele não te condenou de você se defender. Olha, que nem, não passei batom porque eu não tive tempo, não engaixei a bota porque... Eu posso me defender, eu não posso revidar. Você também. Aí fica um bate-boca sem nenhum nexo, para nada. Tumultua o ambiente, as pessoas vão ficando nervosas, vão ficando agitadas, e isso não leva ninguém a lugar nenhum. Oferecer a outra face significa não revidar, não exaltar a ofensa, dando-lhe uma importância que ela não tem, recebendo-a com humildade, porque ou ela reflete uma verdade, ou então não é ofensa para ser um aviso benéfico, ou é imerecida, sendo uma inverdade, devendo ser desprezada. Pronto. Entra por um ouvido, sai pelo outro, né, tia Geni? Todas as besteiras que a gente escuta, entra por um ouvido, sai pelo outro. E vida que segue. Deixa que o universo tome conta, né? Hoje ainda escutei, estava escutando o rádio e estava falando assim, a verdade sempre aparece. Porque a gente sempre escuta a Claudine falar que a verdade ela é progressiva, ela vai mudando de acordo com a sua experiência, com o seu conhecimento, mas ela sempre vem à tona. Ou é hoje, ou é amanhã, na próxima encarnação, ela vai aparecer. E aí a gente vai ter que viver com ela, né? Então, isso é uma coisa muito importante. A lei da evolução, por si só, nos mostra que é preferível ser ferido do que ferir, ser ofendido do que ofender, ser enganado do que enganar, suportar uma injustiça do que ser injusto, ser arruinado do que arruinar, porque então está se preparando para um futuro melhor.
sem dívidas a pagar, com méritos a receber e mais tranquilidade interior. Então, isso aqui, relata uma palestra que esqueci o nome dele, veio falar dos tijolinhos. Quem estava na palestra dos tijolinhos? Como? Jamiro. O Jamiro. Gente, vamos juntar uns tijolinhos lá no céu. Quando a gente chega lá, sua casa já está meia, já está inteira, já está começada. Então, tudo de bom que você fizer, toda a injustiça que você não cometer, toda como é que fala aqui? Não revidar, né? Toda ofensa que você não retrucar, você vai juntando tijolinho lá no céu, e quando você chegar por lá, você já vai ter uma morada segura, vai ter um ambiente melhor, né? Para você poder evoluir um pouco mais. Por isso, a fé na vida futura e na justiça de Deus, que jamais deixa o mal impune, é a única que nos pode dar a força de suportar. É a fé que nos faz suportar tudo isso. Pacientemente, os atentados aos nossos interesses e ao nosso amor próprio. Eis porque vos dizemos incessantemente: voltai os vossos olhos para o futuro. Quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima da matéria, menos serei feridos pelas coisas da terra. Bonito isso, né, gente? Então, cada vez que a gente pensa nisso, que a justiça de Deus, que a justiça do universo, não vamos falar justiça de Deus, vamos falar que a justiça do universo, que todas as leis estão trabalhando ao nosso favor, todas, ao favor de quem realmente não prega a injustiça, a imparcialidade, a raiva, o ódio, o egoísmo. Todas as pessoas que procuram não pregar isso na vida, o universo está compactuando com a gente, está fazendo se movimentar a favor da gente. Então, muitas vezes, naquele buraco que você ia cair, você não cai, porque você dá a volta, porque você está prestando atenção em coisas melhores, em coisas mais edificantes, num conhecimento mais da sua alma, do seu espírito, e aquilo vai ficando para trás, vai ficando rasteiro, vai ficando menor. A gente sabe que quando tem uma multidão, isso tudo como é que fala, Armando? É nivelado por baixo. Não vai ser nivelado pelo Chico Xavier. Vai ser nivelado pela Vânia, pelo nós aqui, né? Então vai ser nivelado por nós. Não vai ser nivelado por cima. Então tudo que a gente fizer, a gente consegue levar a uma sociedade. A gente consegue levar, nem que for a nossa família. Sabe? Consegue elevar tudo isso. Então é muito bom a gente prestar atenção nisso. Tudo isso que a gente está falando, a gente já sabe. A gente estuda, a gente lê. O difícil é pôr em prática. É quando alguém no carro te xingar e você sair correndo atrás dele e fechar a buzina. Eu fazia isso, agora eu não faço mais, viu, gente? Agora eu deixo ele passar. E quando, aqui em Eloy Mendes, você está andando, aí o cara para conversar com o cara dali. E fica aquele monte de fila atrás. E você faz o quê? Não mais. Eu espero pacientemente rezando: Senhor, me dê paciência, senão eu vou descer e vou bater nele. Olha só que bem, de outra época eu desci e batia mesmo. Tacava a mão na buzina, não andava, eu descia do carro e falava: meu filho, você está atrapalhando o trânsito. Mas hoje já não, hoje eu paro, seguro no meu volante, aperto e falo: Senhor, me dê paciência. Pronto. Aí o cara, sei lá, ele sai andando e pronto. Né? Olha só como a gente está evoluindo. Continuemos.
Essa certeza faz com que os acontecimentos e situações desagradáveis ou de dores sejam entendidos como obstáculos a serem vencidos, oportunidades de prática nos ensinos de Jesus. Então, antigamente eu pedia paciência. Ai, Senhor, me dê paciência. Nunca mais eu pedi paciência. Porque se eu peço paciência, só vem coisa para testar minha paciência. Então agora não peço mais paciência. Eu peço, Senhor, me dê tudo o que eu preciso. Obrigada. Pode ser que eu não precise de paciência, né? Quem sabe? E ao invés de provocar desesperos ou revolta, provocam sentimentos doces e suaves de humildade, de resignação, de libertação, de imperfeições, e a pessoa se sente mais próxima a Deus, da paz e da felicidade. E é verdade, cada vez que você passa por um obstáculo que você nunca conseguiu passar, você se sente, nossa, acho que eu estou crescendo um pouquinho, sabe? Você vê retorno do seu esforço, o que é muito bom. É a mesma coisa, você está fazendo regime e não emagrece. Você fica, vou parar, não estou emagrecendo, para que eu estou fazendo? Então você tem que ter uma recompensa, nem que seja pequenininha, da sua força de vontade, do seu ato de bondade, para que você possa, olha que bom, eu estou aprendendo, né? Quem sabe, até eu morrer eu aprendo um pouquinho mais, né? Depois eu continuo aprendendo, mas aqui na Terra é até eu morrer, né? Assim devem ser vistas as agressões de alguém que se desequilibrou, talvez com alguma atitude infeliz da nossa parte, ou em presente, ou em um passado próximo ou remoto. Eu lembrei dessa passagem aqui, eu lembrei da moça do avião da bolacha. Alguém lembra dessa história? Você lembra, Geni? A senhora foi viajar, e aí o voo dela atrasou muito. Aí ela foi numa livraria, comprou um livro e um pacote de bolacha, e botou na sacola. E sentou lá no banco para esperar o voo. Aí ela pegou o livro e começou a ler. Aí sentou um senhor do lado dela e pôs o pacote de bolacha e começou a comer. E ela pegava bolacha. E ele pegava bolacha, porque ela achava que estava pegando o pacote dela. E ele, para ele estava dando bolacha para a senhora, estava ótimo. E ela pegava bolacha e ele comia bolacha. E ela pensava assim, olha que desaforo, ele está comendo minha bolacha. Olha que desaforo, ele está comendo minha bolacha. E começou a ir aquele pensamento, que desaforo, que desaforo. Na última bolacha do pacote, o rapaz pegou a bolacha, partiu no meio e deu metade para ela. Aí ela olhou para ele com aquele desdém, mas não falou nada. Ficou quietinha, né? Pegou a bolacha e comeu. E pensando, porra, a minha bolacha ainda ele dividiu com ele a última bolacha, né? E pegou, levantou, virou a cara para chamar o voo dela, levantou, virou a cara para o cara e foi para o avião. Botou o livro lá e foi para o avião. Sentou no avião, se acomodou, abriu a sacola, pegou o livro e viu que a sacola estava pesada. Olhou, estava o pacote de bolacha dela lá. Então, moral da história, ela ficou nervosa com o cara que estava dando bolacha para ela. Olha só, que coisa que é a vida, né? Então, essa passagem me lembrou dessa passagem da bolacha. Quem assim analisa é capaz de perdoar ou até nem sentir ofendido. O rapaz não se sentiu nem um pouco ofendido em dividir a bolacha com a mulher. Para ele estava bom, ele estava comendo com companhia, né? Estava ótimo. Sentindo piedade pelo ofensor, que passará a receber, no mínimo, suas preces a seu favor. Com certeza a senhora deve ter se sentido muito envergonhada e deve ter falado, Senhor, desculpa, olhe por esta pessoa, né? Então, era o que ela podia fazer, porque agora ela não ia mais encontrar o cara, ela já estava voando, né? E assim foi. Tem uma citação aqui, que eu peguei da Joana de Ângeles, que é ser assim, ser tolerante e totalmente diferente de não se defender de uma agressão, por exemplo. Não é errado nos defendermos de uma agressão,
Devemos zelar por nossa integridade, mas sempre que possível, não devemos colocar o orgulho à frente. Vencermos o debate, dar a última palavra. Para que você vai dar a última palavra, né? Hoje em dia eu já nem quero dar mais a última palavra. A minha última palavra nunca foi muito boa. Eu prefiro a última palavra dos outros. Talvez seja melhor, né? Muitas vezes, reconhecer-se e deixar para lá é o caminho para descontinuar a violência. Para acabar, né? Um entreveiro. Eu ia acabar de ler aqui, mas é tão chata essa passagem que era mais interessante. Mas eu vou acabar de ler para vocês conhecerem. O murro da cólera somente surge quando a razão foi afastada. E, sobrevindo semelhante problema, somente a calma do adversário consegue atenuar o desequilíbrio, procedentes da ausência de controle. O homem do campo sabe que o animal enfurecido não regressa à naturalidade se tratado com ira que o possui. Então, um cachorro está brabo. Muitas vezes você ficar brabo igual o cachorro, ele fica calmo, né? Mas não é bem assim. Você tem que amenizar para depois fazer qualquer coisa. Fala da abelha. Aqui, ó. O único recurso para conter um homem desvairado, compelindo a reajustar-se dignamente, é conservar-se o contendor ou as circunstâncias em posição normal, sem cair no mesmo nível da inferioridade. Porque muitas vezes a gente desce e se iguala ao ofensor. E muitas vezes não é por aí o caminho. A recomendação de Jesus abre-nos abençoado avanço. Oferece a face esquerda, depois que a direita já encontra-se dilacerada pelo agressor. E chamá-lo à razão enobrecida, reintegrando-o de imediato no reconhecimento da perseveridade que lhe é própria. Em qualquer conflito físico, a palavra revestir-se de reduzida função nos círculos do bem. A gestão é a força que se expressará convenientemente. Segundo reconhecemos, portanto, no conselho do Cristo, não há convite à fraqueza, mas apelo à superioridade que as pessoas vulgares ainda desconhecem. Vulgares é uma palavra forte, né? Então, as pessoas vulgares ainda desconhecem. Então, hoje em dia, quando alguém fala, você é vulgar, é a mesma coisa que você é burra, é qualquer coisa desse gênero, porque todo mundo o é, até o conhecer não o ser. Porque até você ter um certo grau de conhecimento, até você ter um certo grau de entendimento sobre o acontecido, você é vulgar, é inconsequente, é o agressor. Então, a partir do momento que você começa a entender, que você começa a progredir no seu conhecimento, a coisa vai mudando, né? Vai se transformando. Bom, essa passagem não traz nada de novo para a gente, é uma passagem bem antiga, a gente só relembra que a gente deve realmente se prover, né? Se munir de ânsia, de amor, de fraternidade, de humildade perante a outra pessoa que está machucada, ferida, transtornada por vários problemas, por várias questões que não traz ao nosso conhecimento. Então, muitas vezes você não entende porque a outra pessoa está se agredindo, nos agredindo. Então, é bom a gente prestar atenção nisso, né? Eu peguei aqui na internet, no Pai dos Burros,
a receita para melhorar. Eu achei muito interessante, porque eu adoro receita. Então, eu achei essa muito interessante. Em julho de 1948, isso aqui é uma passagem do Chico. Jacques Abbott, de passagem por Pedro Leopoldo, conversava ao lado de outros, em companhia do Chico, sobre os trabalhos de aperfeiçoamento da alma. A conversação deu lugar à prece em conjunto, e, manifestando-se pelo médio José Grosso, dedicado e alegre companheiro desencarnado, dedicou aos presentes os seguintes apontamentos. Pelo que eu entendi do cabeçalho, é uma receita ditada por algum espírito. José Grosso, que já morreu. 10 gramas de juízo na cabeça. Olha que interessante. 10 gramas de juízo na cabeça. Serenidade na mente. Equilíbrio nos raciocínios. Elevação nos sentimentos. Pureza nos olhos. Vigilância nos ouvidos. Lubrificante na cerviz. Interruptor na língua. Esse é o melhor, né? Interruptor na língua. Já pensou você poder desligar a língua de alguém? Eu achei bárbaro isso. Amor no coração. Serviço útil e incessante nos braços. Simplicidade no estômago. Essa daqui, ó, simplicidade no estômago. É comer leve, é comer fugaz. Não que nem eu, que comi uma pamonha desse tamanho agora e estou assim, cheia de pamonha, né? Então, estou empamonhada. Boa direção nos pés, saber para onde você vai, o caminho, é muito interessante. Uso diário em temperatura de boa vontade. Gente, esse cara é fera. Vamos grudar isso aqui na porta da geladeira e de vez em quando fazer um bolo com isso aqui, não dá? Né? Eu achei ótimo. Então, gente, era isso que eu vim trazer para vocês. Espero que não tenha sido muito maçante, porque, como a gente já sabe, é um tema meio corriqueiro, mas é bom a gente saber que a gente pensava em não dar a outra face. Agora a gente sabe que dar a outra face é bom para o outro que está nervoso, que está problemático. E é bom para você que vai entender o outro naquilo que está o machucando.